E aí, pessoal do oitavo ano, Matheus Viana aqui de novo, invadindo a sua casa através do estudo do corpo humano. Essa semana a gente vai falar sobre a respiração, vai continuar falando sobre a respiração. A gente falou na semana passada sobre a anatomia, sobre os órgãos, sobre um pouquinho do funcionamento. Agora a gente vai falar só dos movimentos respiratórios. Vai ser um vídeo mais curtinho, mais tranquilo. Vamos nessa. Os movimentos respiratórios são de dois tipos, inspiração e expiração. Vamos começar falando da inspiração. Percebe que esse in significa interno, para dentro. Então, inspiração é colocar o ar para dentro dos pulmões. Ao contrário do que a gente tende a achar inicialmente, a gente, quando faz o movimento de inspiração, a gente não. O movimento que a gente faz não é um movimento de abrir o pulmão, de expandir o pulmão. A gente faz outros movimentos com outras estruturas, com os músculos respiratórios, e essa movimentação dos músculos permite que o pulmão encha ou esvazie de ar. Tá? Então, fica só atento a isso. A inspiração, então, é colocar o ar para dentro dos pulmões. Para que isso aconteça, a gente depende da contração de dois grupamentos musculares. Primeiro, chama diafragma. Ele é essa linha preta aqui nessa imagem, ó, vista de frente, e a mesma linha preta vista lateralmente aqui, certo? Então, quando o nosso diafragma contrai, ele abaixa. Então, ele está aqui, ele está assim, você contrai e ele desce, ó. Faz esse movimento aqui, está assim nessa posição, quando você contrai, ele desce, ele abaixa. Coloquei uma imagem aí do diafragma como se você tivesse encolhido, imagina, você está em miniatura e foi colocado dentro da barriga de alguém, assim, abriu a barriga e colocou você lá dentro. Se você olhar para cima, é isso aí que você vai ver, é o diafragma. Então isso aqui é o músculo diafragma, parte marrom e branquinha aqui, tá? Só uma curiosidade, isso aqui eu achei bacana e decidi botar aí na imagem, tá? O outro grupamento muscular que do qual a gente depende para que a inspiração aconteça, a expiração também, mas a contração desse grupamento muscular gera a inspiração. Então, diafragma e os músculos intercostais. Olha bem essa imagem. Imagina que esse retângulo laranja seja o seu osso externo. Eu não escrevi errado, não. Tá? Externo, o osso, é com S mesmo, tá bom? Então, o osso externo ele começa aqui entre as clavículas e vai até o que a gente chama de boca do estômago. Aqui, ó. Tá? É um osso chato, achatado, assim, ó, que fica aqui, no meio do nosso tórax. E essas linhas azuis são as costelas. Não chegam a estar muito bem desenhadas, mas é só para você ter uma ideia, tá bom? Entre as costelas existe um músculo que está em vermelho, essa linha vermelha aí. Eu desenhei uma linha só. Você imagina do lado dessa linha várias outras linhas completando todo esse espaço entre as costelas. E entre todas as costelas. Mas para poder ficar mais fácil de te mostrar, eu coloquei um músculo intercostal só. Inter significa entre. E coste vem de costela aí nesse caso. Tá? Então, músculo intercostal ou músculos intercostais são os músculos que ficam entre as costelas. E quando eles contraem, eles afastam as costelas umas das outras. Claro, né, que não afasta a costela inteira. A base dela continua presa no externo aqui, ó, tá? E na coluna vertebral, que a costela dá a volta e encosta e se liga à coluna vertebral que fica atrás do externo. Você está olhando o externo aí, atrás do externo, ó, tem a coluna vertebral. Então a costela sai do externo e vai até a coluna vertebral. Só que nesse desenho aí eu não representei a coluna vertebral que está atrás e a costela para
num determinado momento, o meu desenho parou. Mas a costela vai até lá. Então, quando a união aqui da costela com o externo continua, isso aqui não se desloca não. Mas as costelas, quando os músculos intercostais contraem, elas estavam nessa posição, por exemplo, e elas se afastam. Ó. Elas estão aqui, estão próximas umas das outras. Estou exagerando, mas só para você entender. Aí elas se afastam, mas sem mudar a base. Esse é o movimento que você estaria vendo aí nas costelas, da respiração. Então, tanto o diafragma quanto os músculos intercostais contraem para que a gente consiga inspirar, fazer o movimento de inspiração. Mas como é que isso ajuda o ar a entrar no seu pulmão? Como é que a contração desses músculos ajuda o ar a entrar no seu pulmão? Primeiro você tem que entender o que é a caixa torácica. A caixa torácica ela tem limites. É uma estrutura, é um conjunto de estruturas que é um espaço do seu corpo que é definida, é delimitada por algumas estruturas. O externo, que é esse osso que eu já expliquei aqui. A coluna vertebral, que fica atrás, você sabe onde fica a sua coluna, as costelas e o diafragma. Então, olha aqui, o externo na frente, a coluna vertebral, que está por trás, as costelas, que ligam o externo à coluna vertebral, e o diafragma, que aqui não está representado, mas você está vendo ele aqui. Ó. Esse conjunto de estruturas delimita a caixa torácica. Então, a caixa torácica é formada por o espaço que fica entre externo, coluna vertebral, costelas e diafragma. O que tem dentro da caixa torácica? Os pulmões. O coração também, obviamente, mas o esôfago passa também. Enfim, mas do sistema respiratório, o que tem dentro da caixa torácica? São os pulmões. Como é que isso funciona? Como é que o diafragma e os músculos intercostais ajudam ou realizam, permitem que você consiga colocar o ar para dentro? Como isso acontece? Quando o diafragma abaixa, então o diafragma está aqui, você inspira e ele faz. Ó, desceu. Agora imagine uma caixa que você pega o fundo e amplia. Repara, a caixa está aqui. Os meus dedões são o diafragma. Se ela abaixa, aumenta o volume. Ó. Se eu pego a base de uma caixa e abaixo, você aumenta o volume da caixa torácica. Concordou com isso? Se você pega as costelas e afasta umas das outras, elas estão aqui, as costelas. Você afasta umas das outras, as costelas se levantam e aumentam o espaço lateral da caixa também. Ó. Então você tem uma caixa, no caso é a torácica, mas pensa numa caixa. Você pega a base dela, que são os meus dedões, e abaixa, ó, aumentou o volume. Agora você pega as costelas e afasta umas das outras, ó, seriam os meus outros dedos. Você está aumentando o volume da sua caixa torácica. Quando isso acontece, repara que o ar que você inspira e expira não está na sua caixa torácica, está dentro dos seus pulmões. O ar da sua caixa torácica não muda de quantidade, o número de partículas de ar ali é o mesmo. Se você aumenta esse volume, você diminui a pressão dentro da caixa torácica. Vou trazer um exemplo bobalhão, mas só para te ajudar a entender. Imagina que 10 pessoas ocupam um espaço e elas estão muito apertadas entre elas. 10 pessoas. Aí você vira para elas e fala, oh, agora vocês podem se espalhar. Aí essas mesmas 10 pessoas se afastam umas das outras. Você consegue perceber que diminui a pressão que uma está fazendo sobre a outra? Se elas estão pressionadas ali, as 10 pessoas, você fala para elas assim, pode se afastar. Elas saem de perto uma da outra, você diminui a pressão. Agora substitui essas pessoas pelas partículas de ar dentro da caixa torácica. Se você aumenta o volume da caixa torácica, o ar que está lá dentro diminui de pressão, porque você não está tirando ou colocando ar dentro da caixa torácica. Só está diminuindo a pressão, porque você aumentou o volume.
Com isso, a pressão dentro dos pulmões fica maior. Eu vou colocar aqui um esquema. Imagina que essa gota seja o seu pulmão. Tem até uma abertura aqui, ó. Seria o resto do seu sistema respiratório, tá? Recebendo e perdendo. Mandando o ar para dentro e para fora, tá? Imagina essa seta aqui como sendo a pressão que o ar que está dentro do pulmão está fazendo na parede desse pulmão. Pensa numa bexiga de aniversário. Você encheu, o ar que está lá dentro está fazendo pressão na parede dessa bexiga. Pensa nesse mesmo esquema aí. Então aqui está o seu pulmão, aqui tem ar dentro e o ar está fazendo uma certa força na parede do seu pulmão. O ar que está entre o pulmão e as costelas, por exemplo, ou seja, o ar que está dentro da sua caixa torácica, também está fazendo uma pressão sobre a parede do pulmão. Se essas pressões forem iguais, imagina aqui que o tamanho da seta é a força que a pressão está fazendo. Imagina que essas setas com tamanhos iguais estão fazendo a mesma força, então a parede do pulmão fica parada lá. Está recebendo uma força de um lado e outra força do outro. Está igual a força. Quando você abaixa o seu diafragma e contrai os seus músculos intercostais, a sua caixa torácica aumenta de volume. Quando aumenta de volume, a pressão diminui, a pressão dentro da sua caixa torácica. Então, olha o que vai acontecer com a seta. Está do lado de fora do pulmão, diminuiu. Então, a força do ar que está dentro do pulmão ficou maior. Aí ela empurra a parede do pulmão para fora. Imagina aqui o pulmão. Imagina a força que o ar está fazendo empurrando esse pulmão, abrindo esse pulmão, aumentando o tamanho do pulmão. O que acontece com o ar que está aqui? Puxa o ar que está do lado de fora. Então, quando o pulmão... Pensa numa sacola plástica. Se ela está fechada, encostada uma parede na outra, se você puxa as duas paredes, entra o ar que está na atmosfera dentro dessa sacola. Tanto que ela aumentou de volume. É o mesmo raciocínio. A partir do momento que o seu pulmão está aqui, sofrendo uma força daqui e uma força daqui igual, ela fica parada, a parede. Quando essa força aqui diminui, essa força fica maior e empurra para fora. Só que se você pensar nisso no pulmão todo, vai empurrar porque o ar está entrando. O ar atmosférico entra no pulmão quando ele aumenta de volume. Puxa o ar para dentro. Isso é a inspiração. Então, o seu pulmão estava assim. Quando você diminui a pressão da caixa torácica, o pulmão fica assim, encheu de ar. Ó. Aí vem a expiração. Você entendeu a inspiração? A expiração é só pensar no oposto, no sentido oposto. Primeiro que a expiração é a saída de ar dos pulmões. Esse ex é de externo, então o ar está indo para fora. Se para inspirar você contraiu o diafragma, para expirar você tem que relaxar o diafragma. Quando você relaxa o diafragma, ele sobe. Olha aqui, na inspiração o diafragma está embaixo. Quando você expira, o diafragma relaxa e a posição relaxada dele é assim, ó. Olha como ele subiu. Compara de lado aqui, ó. Na inspiração o diafragma está assim, na expiração olha como ele subiu. Quando ele sobe, olha aqui o diafragma. Expirei, ele sobe. Quando ele sobe, ele diminui o volume da caixa torácica. Estou exagerando para você entender, ó. Caixa torácica, o diafragma subiu. Diminuiu o volume dentro da caixa torácica. Isso vai aumentar a pressão. Porque o ar que estava lá está ocupando menos espaço, fica mais pressionado. Ele aperta os pulmões e expulsa o ar que está dentro dos pulmões. E os músculos intercostais? Olha o mesmo esquema lá, ó. O externo e as costelas com um músculo intercostal que eu representei aqui. Quando o músculo intercostal relaxa, as costelas abaixam. Eu estou exagerando no desenho só para você entender. E um detalhe importante, esse desenho ele não ocorre em nenhum momento no seu corpo. Ou as suas costelas estão como está de um lado, ou as suas costelas estão como está do outro lado. Tá? Cuidado com isso. Isso aqui é só para você comparar a inspiração com a expiração. Repara como o músculo intercostal está maior. Ó.
Ele relaxou, assim como o diafragma. Quando ele relaxa, as costelas caem. Olha, repara como a costela está mais para baixo. As costelas estão mais para baixo. Agora imagina, eu vou colocar uma linha preta aqui representando o volume da caixa torácica durante a inspiração. Olha, o músculo intercostal está contraído, está sustentando as costelas. O volume dessa caixa torácica vai ser esse volume aí. Agora olha na hora da expiração, como fica o volume da caixa torácica. Olha como está bem menor do que do outro lado. Então você diminuiu o volume da caixa torácica. Quando você diminui o volume, você aumenta a pressão, essa pressão pressiona, né? Essa pressão faz força sobre o pulmão e o pulmão diminui de volume, expulsando o ar que estava dentro dele. Aquele mesmo esquema, ó. Peguei a imagem que a gente terminou o slide anterior. A gota é o seu pulmão, a seta dentro dele é a força que o ar dentro do pulmão está fazendo na parede, e a seta que está fora é uma seta menorzinha porque é uma força menor, porque a pressão está pequena. Quando você expira, o seu diafragma sobe, se contrai e sobe. Os intercostais, desculpa, quando você expira, o diafragma relaxa e sobe. Os seus intercostais relaxam e soltam as costelas para que elas desçam, e isso diminui o volume da caixa torácica. Quando diminui o volume, aumenta a força, aumenta a pressão. O pulmão diminui o volume dele e aperta o ar para fora, e você expira. Então você inspira para levar o gás oxigênio até os seus alvéolos, para trocar com sangue, porque a pressão da caixa torácica diminuiu. Aí o pulmão estava com a pressão maior dentro dele, aumenta de volume. Quando você expira, você diminui o volume da sua caixa torácica, isso aumenta a pressão e o ar é expulso do pulmão, rico em gás carbônico. Para tentar te ajudar a não ter dificuldade, se o diafragma e os intercostais contraem ou relaxam na inspiração ou na expiração, se isso te confundir, pensa no seguinte: quando você se alivia, olha só, você está numa situação da sua vida que você ficou aliviado. Quando a gente está aliviado, a gente não solta o ar. Então, para expirar, você precisa do relaxamento do diafragma e dos intercostais. E para inspirar, você está contraindo esses músculos. Tá? Então, se isso tiver te ajudado a não se confundir, valeu a pena ter falado. É isso, espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Até a próxima. Obrigado.